de Páscoa. E hoje temos muitas coisas, legais. E temos aqui um convidado muito especial. É o Pedroca. Eu estava morrendo de saudades do Pedroca. A paz do Senhor, Pedroca. Tudo bem com você? A paz do Senhor, tia Jó! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Pedroca, você sabia que hoje é uma data muito especial, domingo de Páscoa? Eba! Domingo de Páscoa! Pedroca, você sabe o que a Páscoa significa? Significa que eu vou ganhar um monte de ovo de chocolate, ovo de Páscoa, tia Jó! Não, Pedroca, não é bem isso não. Olha que eu trouxe presente pra você, só que não é ovo de Páscoa. Hoje eu vou ensinar pra você e pra vocês, crianças, que não é ovo de Páscoa, é ovo de chocolate, porque a nossa Páscoa é Jesus. Não existe ovo de Páscoa, existe ovo de chocolate, só que não é ovo de chocolate, Pedroca. Não, tia Jó! É uma coisa muito bacana, Pedroca. Sério, tia Jó? Eu quero aprender então! São muitas lembranças sobre a Páscoa, o que a verdadeira Páscoa significa. Eu vou contar a história para você, você senta ali e fica assistindo, comportado para você entender, tá bom? Tá bom! E depois eu vou abrir esse presente para você no final. Eba! Combinado, Pedroca? E hoje eu vou contar uma linda história para você. Eu vou contar a história da Páscoa. O que é a verdadeira Páscoa? Temos aqui a palavra Páscoa. Cada letra traz um significado para você aprender bem bonitinho hoje, tá bom? Fique ligadinho aí, não saia daí, continue assistindo, tá bom? E olha só, a letra P, o que a letra P nos lembra? A letra P nos lembra, olha o que temos aqui, prisioneiro. Prisioneiro, tia Joelma, isso mesmo, criança. Nós temos aqui Faraó. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, o povo de Deus, os israelitas, estavam morando no Egito. E o Egito era comandado por Faraó. E Faraó era um rei bem malvado. E aquelas pessoas estavam sendo escravas de Faraó lá no Egito, o povo israelita. Isso mesmo. E eles estavam cansados, eles trabalhavam muito, eles sofriam muito e eles faziam o que Faraó queria que eles fizessem. E um dia eles se lembraram do nosso Deus, o Deus vivo, e eles oraram a Deus e Deus ouviu a sua oração. Por isso que a letra P nos lembra prisão, prisioneiro. Eles estavam aprisionados por Faraó, eles eram escravos de Faraó. Então, quando eles oraram, Deus ouviu a oração e levantou um líder. E qual era o nome desse líder? Será que você sabe? Pois é, o nome desse líder era Moisés. Moisés era um homem temente a Deus e ele se colocou na posição para obedecer a Deus. E Moisés foi um homem muito usado por Deus e ele sempre ia falar com Faraó. Olha, Faraó, você precisa libertar o povo de Deus. Isso mesmo, você precisa libertar o povo de Deus. Só que Faraó era um rei malvado, ele tinha um coração duro e ele falava: não, eu não vou libertar, eles trabalham para mim, quem é que vai fazer esse serviço? E Moisés sempre ia lá conversar com Faraó, pedir para Faraó libertar o povo de Deus. E sempre que Moisés ia lá, Faraó estava com o coração endurecido, crianças. E daí Moisés falou assim: Faraó, você precisa libertar o povo. Como Faraó não obedeceu, Deus enviou as 10 pragas. Você sabe quais são as 10 pragas que Deus mandou lá no Egito? Pois é, nós vamos falar de uma maneira bem rápida. Olha só.
Deus mandou as pragas. As águas tornam-se em sangue. Mandaram as rãs, a segunda praga. Imagina, tudo cheio de rãs. A praga dos piolhos, imagina, muito piolho, não só na cabeça, mas em todos os lugares. Mandou a quarta praga, a praga das moscas. A quinta praga, você sabe qual é? A praga da peste nos animais. Os animais morriam, criança. Depois ele mandou a sexta praga, a praga das úlceras. Depois ele mandou a praga da chuva de pedra. E a oitava praga, a praga dos gafanhotos. E os gafanhotos comiam as plantações e tinha gafanhoto em todos os lugares. Depois ele mandou a praga das trevas. Escureceu e ficou escuro por alguns dias. Depois ele mandou a última praga, a morte dos primogênitos. Tia Joelma, o que é primogênito? Primogênito é o filho mais velho do casal. É o seu irmãozinho mais velho. Então Deus, como que era essa praga? Pois é, Deus falou com Moisés e Moisés sempre estava liderando o povo de Deus. Lembrando, criança, que todas essas pragas que veio sobre o Egito, não aconteceu nada com o povo de Deus, porque o povo de Deus era obediente e Deus não permitiu que as pragas fossem até eles. E quando chegou na última praga, Deus fez algumas orientações a Moisés e Moisés orientou o povo de Deus. Eles tinham que escolher um cordeiro, isso mesmo, um cordeiro que não tivesse mancha, que não tivesse machucado, que não tivesse nada de errado com ele. Ele tinha que ser de primeira, ele tinha que ser um cordeiro perfeito. E eles tinham que matar o cordeiro. Aí nós temos aqui a letra A. A letra A nos lembra amor, que Deus amou o povo dele, amava tanto que Deus ouviu a oração e resolveu livrar o povo dele das mãos de Faraó lá no Egito. Então, escolheram o cordeiro, cada família tinha que escolher um cordeiro, matar o cordeiro. E quando matava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro e passava nos umbrais das portas. Eles estavam o quê? Eles estavam escravizados por Faraó. Só que a partir do momento que eles obedeceram a Deus, que passaram sangue nos umbrais das portas, eles foram o quê? Libertos. Sabe por quê? Quando deu meia-noite, o anjo da morte visitou as casas. E aquela casa que tinha a marca do sangue nos umbrais das portas, o primogênito não morria. E quando deu meia-noite, que mataram os primogênitos, Faraó mandou chamar Moisés. E ele estava chorando porque o filho dele também tinha morrido. E ele disse: pega o povo de Deus e vá para essa terra prometida, porque está acontecendo muitas coisas ruins no Egito. E a partir daquele momento, criança, eles foram o quê? Libertos. A Páscoa significa que nós estamos falando da Páscoa judaica, que significa a passagem da escravidão para a libertação. Então, Moisés comandou mais de 600 mil homens. Você imagina que cena linda? E naquela noite Deus mandou eles vestirem roupas de viagens, se prepararem para uma longa viagem e pediu para eles comerem a carne do cordeiro e também as ervas amargas e se preparar porque eles iriam ser livres do Egito. E a história vocês já conhecem. Eles foram, Moisés comandou todo esse povo de Deus e o povo atravessou o Mar Vermelho. Deus fez um grande feito. O Mar Vermelho se abriu e eles atravessaram. E foi uma linda história. E isso ficou marcado a Páscoa judaica. E temos aqui a letra S. Só que a letra S nos lembra o quê? Nos lembra sepulcro. Sepulcro nos lembra o quê? Morte. Por causa da desobediência de Faraó, o povo de Deus foi liberto. Só que o povo do Egito chorou.
Chorou por quê? Porque os seus filhos foram mortos, eles foram atingidos pelas pragas. Então, por causa de Faraó, da desobediência, houve muito choro, houve morte. Mas será que é só esse sepulcro aqui? Do choro do povo de Faraó? Não, daqui a pouquinho eu vou falar que Páscoa também lembra sepulcro, mas no final tem uma ótima notícia para você, tá bom? Então ficou marcado aí a Páscoa judaica. Crianças, o tempo passou e o povo sempre celebrava esse grande feito do Senhor, esse grande marco na vida deles, e isso foi passando-se de geração a geração, a Páscoa. E temos aqui a letra C. O que a letra C nos lembra? Qual é a lembrança que a letra C nos lembra? Nós temos aqui o quê? Um cordeiro. C de cordeiro, isso mesmo. Olha só, aqui nós temos o cordeiro da antiga Páscoa e que aqui nós temos a Páscoa cristã. E aqui o cordeiro representa Cristo, isso mesmo, representa Jesus. Temos a cruz e olha só, nós éramos pecadores, mas porque Jesus se entregou como um cordeiro lá na cruz, nós recebemos pela graça a salvação. Então a letra C nos lembra cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro Jesus, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. E como ovelha muda pelos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por amor a mim e a você. Então a letra C lembra C de cordeiro. Cristo é o nosso cordeiro. E agora, crianças, nós temos aqui a letra O. O representa obediência. Obediência. E como Jesus era obediente, ele também celebrava a Páscoa, porque era um grande feito que aconteceu lá no passado, e era uma época de Páscoa. Ele estava celebrando a última ceia com os seus discípulos, e ele sentou com seus discípulos, celebrou ali, fez uma confraternização, e na hora que ele foi partir o pão, ele disse, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E Jesus partiu o pão, comeu com seus discípulos. Só que chegou o momento, criança, ele sabia que estava chegando o momento de cumprir o propósito de Deus na vida dele. Ele estava se sentindo muito angustiado, ele estava se sentindo muito triste, porque ele sabia o peso da responsabilidade. Era chegado o momento de morrer por mim e por você. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que ele foi fazer lá, tia Joelma? Ele foi orar e chegou lá no jardim do Getsemane. Ele chamou os seus discípulos e disse assim, orem comigo, eu estou muito angustiado. Jesus estava tão angustiado que enquanto ele orava, o suor dele transformava em gotas de sangue. Felizmente, para nós, pela misericórdia de Deus, fomos alcançados. Chegou o momento de Jesus morrer. E chegaram lá os soldados romanos e pegaram Jesus. E sabe o que fizeram? Prenderam Jesus. Ele não tinha culpa. Eles falaram coisas absurdas, julgando Jesus. E levaram Jesus até as autoridades, querendo julgar Jesus e falando de Jesus. E fizeram, olha só, Jesus carregar uma cruz muito pesada. E Jesus quase não aguentando carregar aquela cruz. E eles colocaram, olha, uma coroa de espinho. E Jesus, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si e começou a ser derramado gotas de sangue, criança. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, dores, aflições, pecados, feridas. E esta cruz pesava muito. Ele poderia falar, eu não quero isso. Ele poderia, mas por amor a mim e a você, ele fez isso. Ele carregou a cruz. Às vezes a gente ouve essa história, mas a gente não sabe a intensidade da dor, de tudo isso. E olha, temos aqui. Será que Jesus só carregou a cruz? Não, criança. Ele foi crucificado. Olha,
colocaram cravos nas suas mãos, nos seus pés, tiraram a sua roupa e ele estava com sede. Sabe o que eles deram para ele beber? Vinagre. E ele isso era numa sexta-feira. Numa sexta-feira, quando Jesus foi crucificado. E ele, quando já estava assim, sem aguentar, quase morrendo, ele falou: Pai, por que me abandonaste? E depois ele deu um brado forte e morreu. E naquele momento, o véu se rasgou. A terra ficou escura, era dia, mas escureceu. Houve terremoto. E as pessoas que perseguiram ele, as pessoas que fizeram isso com ele, falaram assim: realmente ele era o Filho de Deus. Olha os sinais que estão acontecendo. Terremotos, pessoas ressuscitando, a terra escureceu. E daí, será que a história acaba aqui? Jesus só morreu? Não, não acaba aí. Existe um homem chamado José de Arimateia. Ele foi lá e pediu para o seu chefe para pegar o corpo de Jesus. E ele tinha ali um túmulo. E ele colocou Jesus, enrolou Jesus em lençóis de linho, levou até esse túmulo e fechou. Isso era numa sexta-feira. E quando passou o sábado, todos estavam tristes pelo acontecimento, tudo isso que aconteceu. E quando foi no domingo de manhã, no domingo de Páscoa, Maria Madalena estava levando perfumes, ungüentos para passar no corpo de Jesus. E quando ela chegou lá, criança, a pedra não estava assim, a pedra estava removida. E tinha dois anjos lá e disse assim: ele não está aqui, ele está vivo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele está vivo, criança, ele está vivo, ele trouxe esperança. Nós podemos celebrar a vida, porque a vida traz esperança. Ele não está morto, ele está vivo. E olha só, ele ressuscitou e ele está de braços abertos, nos esperando. E a letra A representa a ascensão, que Jesus foi levado às alturas. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. E os discípulos ficaram maravilhados, felizes, porque Jesus tinha ressuscitado. Esse poder está com Deus, com o Filho de Deus. E eles ficaram muito felizes. E Jesus falou: olha, eu deixo-vos a paz vos dou. E agora multipliquem o evangelho, leve a palavra de Deus. Eu preciso subir até a casa do Pai. E ele disse assim: vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele deixou o Espírito Santo Consolador e ele subiu nas nuvens. E a letra A representa ascensão, elevado às alturas. Crianças, e esse Jesus está ressuscitado. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Falamos da Páscoa judaica e agora da Páscoa cristã. Jesus é a nossa Páscoa. Olha só, não existe ovo de Páscoa. Não, isso não. Existe ovo de chocolate, porque a nossa Páscoa é Jesus ressuscitado. E ele virá nos buscar. Um dia ele virá nos buscar e ele vai nos levar para morar com ele. Ele foi preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Porque onde eu estiver, estejais vós também. E hoje Jesus quer de presente. Ele trouxe vários presentes para nós. Ele morreu na cruz por nós. Mas hoje ele quer de presente o seu coração. Ele quer que você se entregue para ele e dê o seu coração. Que o seu coração, Jesus seja o dono do seu coração. E agora, crianças, vamos ver se o Pedroca aprendeu o que é a verdadeira Páscoa. Pedroca, você ouviu a história? Eu ouvi, tia Jô, que história linda, tia Jô! Você viu quantas lembranças a Páscoa nos traz? Quantos presentes? Muitas lembranças, tia Jô! Pedroca, me
de ovo de Páscoa? Eu ouvi, tia Jo, mas eu aprendi que não é ovo de Páscoa. Não, a tia Joelma não contou sobre ovo de Páscoa. Existe ovo de chocolate, porque a nossa Páscoa é Jesus. E olha, Pedroca, eu trouxe esse lindo presente pra você. Eu acho que você vai gostar. Eu posso abrir para as crianças verem? Abre, tia Jo, que presente. Só que antes, Pedroca, eu quero ler a palavra de Deus que dá embasamento para essa linda história de Páscoa. Olha só, Pedroca, preste atenção, criança que está nos assistindo. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você viu, Pedroca, que história linda, que palavra linda! Muito lindo, tia Jo. E agora, Pedroca, será o que você vai ganhar aqui? O que será, tia Jo? Criança, que lindo presente! Esse presente é para quem está em casa também. Você que não aceitou a Jesus, que quer morar no céu, olha só! É o passaporte! Jesus! Olha só, criança, que lindo! Que presente maravilhoso, tia Jo! Melhor presente de Páscoa. Então você aprendeu que a nossa Páscoa é Jesus! E que a gente come ovo de chocolate! E não é ovo de Páscoa! Isso mesmo, criança. E assim a gente encerra mais uma história. E olha, beijo pra vocês. Tchau!